vão cercar Israel. A gente está vendo essa guerra aí, e não é novidade para a gente que lê a Bíblia. Nós sabemos que o final dos tempos é guerras e mais guerra naquela região. Não sabemos ainda se essas guerras já é cumprimento de alguma profecia, mas nós sabemos que a guerra do Armagedon é aquela guerra que coloca fim na grande tribulação, onde o anticristo, depois dos 7 anos da grande tribulação, ele vai convocar todas as nações, porque ele é um líder mundial, né? E ele vai convocar os exércitos de todas as nações para cercar Jerusalém e destruir Israel e destruir Cristo na sua vinda. Porque a primeira vez, você lembra que Jesus veio nos ares para o arrebatamento. Agora Jesus vem e ele coloca o pé lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ele vai pôr o pé na terra, da mesma jeito que foi quando ele teve aqui a primeira vez. Então, quando ele chega, está acontecendo ali no vale, naquele vale do Megido, um grande exército, numeroso, igual as areias do mar, e Jesus desce, e a Bíblia fala que com a palavra que sai com a espada que sai da boca dele, ele fere as nações. Né? Todo o exército é destruído ali. Então, isso aí, aonde a gente acha essa mesma história que a gente vê aqui no Apocalipse, a gente vê falando também essa profecia, não é uma história, é uma profecia. A gente vê essa profecia no livro de Daniel, quando a pedra bate no pé da estátua e acaba com todos os reinos da terra que estão ali reunidos naquele vale para destruir Israel. É naquela hora que o anticristo ele quer o quê? Restaurar todos os reinos e ele ser o cabeça de todos os reinos. Mas no final da grande tribulação, fazendo uma ligação com a estátua lá que o Nabucodonosor sonhou, cada pedaço daquela estátua representava o império da época. E a Bíblia diz que nesse dia, lá na batalha do Armagedon, se cumpre essa profecia, quando uma pedra, sem auxílio da mão do homem, bate no pé da estátua e esmiuça o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e aquela pedra se torna uma montanha grande que enche a terra. Então, essa profecia está dizendo do reino milenar de Cristo. Quando Jesus vem ali, ele põe fim àquela batalha, ele vence todos os exércitos que estão acampados ali de frente de Jerusalém, querendo destruir Cristo, querendo destruir o povo de Deus. Ele vem e ele destrói, os inimigos se acabam ali e viram comida das aves, dos urubus. Né? E Jesus, depois daquele tempo ali, né, que acaba aquela guerra, todas as nações são destruídas no sentido de pelos exércitos, os exércitos das nações vão perder essa guerra só com a palavra de Deus que sai da boca dele. Ele destrói os exércitos dos inimigos, do anticristo. O anticristo é colocado no lago de fogo, ele inaugura o lago de fogo. O anticristo e o falso profeta. E Satanás vai ser amarrado por 1000 anos, tá? Vamos ver isso. Vamos lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Versículo 1, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, aqui a gente vê que depois dos 7 anos da grande tribulação, a primeira coisa que acontece aqui
Satanás que perde a guerra, tudo, Satanás é preso por 1000 anos. E lançou ele lá, né, o Satanás, no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, porque ele ainda vai voltar. Parece aquele filme Boneco Assassino 1, 2, né? Quando a gente pensa que acabou, está voltando. Aí, e depois disso, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. A gente pergunta, mas para que isso? Deixa ele lá, né? Porque Deus ainda tem os propósitos dele, a destruição final dele ainda vem depois. Versículo 4, aí entra esse período que a gente vai estudar hoje. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, olha lá, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. Olha lá, sobre essas pessoas o que ele está falando. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e quem está aí online, se quiser responder no chat, pode responder. Quem são esses? Porque, olha, nós fomos arrebatados e vamos voltar com Cristo no Monte das Oliveiras, e já está determinado que a gente vai reinar com ele. Agora, aqui o João, ele viu tronos e assentavam-se sobre eles, né? Tinha pessoas assentadas sobre esses tronos, no plural, e foi dado o poder de julgar e via as almas. Olha só, essas almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Da onde que eles estão vindo? E vamos? Isso mesmo. Sabe por que nós sabemos que esses aqui são os que foram mortos na grande tribulação por não negar Jesus? Eles aceitaram Cristo logo depois do arrebatamento e eles mantiveram firme. Por que a gente sabe disso? Porque está escrito assim, ó, ele viu almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam sinal em sua testa nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Então, aqui viveram, eles eram as almas, ele viu as almas, depois embaixo tem um verbo aqui, e viveram. Eu acredito que teve essa ressurreição desses que foram mortos na grande tribulação, porque na abertura do 6º selo, se não me engano, as almas estavam clamando debaixo do altar por vingança sobre aqueles que estavam decapitando eles, que estavam maltratando eles. E foram dados vestidos brancos para eles, vestes brancas, e pedindo para eles aguardar lá, porque ainda ia morrer mais gente pela causa de Cristo. E agora a gente vê essas pessoas aqui, já está dizendo assim, e viveram. Então, eu penso que essa aqui foi uma ressurreição logo no final da grande tribulação daquelas pessoas, porque elas vão reinar. E se elas vão reinar, elas precisam ter um corpo, ainda que glorificado, tá? Ainda não, que glorificado, porque nós vamos andar para lá e para cá bem rapidinho, né? E governar com Cristo. Então, versículo 5 fala que os outros mortos não vão reviver até que passem os 1000 anos, porque eles vão ficar lá, os ímpios que nunca aceitaram Cristo, eles vão ficar 1000 anos lá, até esperando que passe esses 1000 anos, para que eles possam ser julgados no trono branco para poder ir para o inferno. Já pensou? Eles vão ser ressuscitados, vão receber um corpo que não acaba também,
e vão viver, quer dizer, morrer eternamente, né? Eles vão querer morrer, mas aquele corpo vai queimar e não vai se consumir até o final. Então, vai ser uma coisa muito triste, e por isso que aqui fala que a primeira ressurreição é aqueles que vão ressuscitar antes do milênio. E a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque esses aí não vão sofrer o dano da segunda morte. Mas esses outros vão ficar mais esperando mais tempo, as suas almas estão lá já sofrendo no inferno, e depois eles ainda vão padecer com seus corpos que não vão, vai queimar e não vão desaparecer. Já pensou? Porque eles vão ser ressuscitados para comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, não, diante do trono branco. Tribunal de Cristo era para os salvos, né, para receber os galardões. Então, vamos lá, pode passar, Daniel. Vamos ver como vai ser no milênio. O milênio, eu vou olhar para cá, gente, que vocês estão me vendo aí, porque eu não tenho uma outra tela ali na frente, mas os meus olhos não conseguem, tá? Então, o milênio, de acordo com as escrituras, será um tempo de restauração para todas as coisas. Ao invés do pecado, é a justiça que encherá toda a terra. Você já pode imaginar um negócio desse? Então, estudando hoje sobre esse assunto, a gente vê lá no livro de Daniel, do 7 em diante, a gente vê um ajustamento de datas. Sempre fala que vai ter 1.260 dias, que dá 3 anos e meio, somado dá os 7 anos, 2 vezes dá os 7 anos da grande tribulação. Só que os primeiros 1.260 dias, ou 3 anos e meio, vai ser o período que o anticristo vai estar vendendo a falsa paz. Depois disso, que ele for revelado quem ele é, vão ter mais 1.260 dias ou 3 anos e meio, do jeito que vocês quiserem falar, que vai ser o ano de tribulação intensa mesmo, que ele vai perseguir todos que não quiserem segui-lo. E lá no livro de Daniel fala de 1.290 dias e depois de 1.335 dias. Aí você fala, mas o que é isso? Tem um período de 1.260 para 1.290 dá 30 dias. Então, esse 30 dias, presta bem atenção, gente. A hora que termina a grande tribulação, antes de começar o milênio, vai ter o julgamento das nações. Sabia que ia ter isso? Isso aqui é um assunto que dá mais uma aula. Sabe aquele pedaço na Bíblia, aquela passagem na Bíblia, que fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes? Que a gente sempre usa para falar sobre salvação. Na verdade, aquilo ali vai ser o julgamento das nações, de como elas trataram Israel. Porque o povo de Deus nunca vai deixar de ser povo de Deus. Não importa o que você pensa sobre eles. Então, Jesus fala que, acho que é no Mateus, quem sabe onde que está? Mateus 25? Vamos lá ver. Isso é importante vocês saberem. Como que dá a impressão que Jesus já sai ali do Monte das Oliveiras, acaba a guerra e já tudo começa a ficar bonito, não dá a impressão? Igual a gente vê nos filmes. Mas não é assim. O que acontece aqui é que no 31, Mateus 25, 31, quem quiser anotar, em diante, fala que, olha, esse versículo é importante, fala assim, ó, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Não fica,
se você ver dentro desse contexto, você vai ver que ele não está falando de pessoas que vão ser julgadas, é nações. Como um pastor aparta bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e o bodes à esquerda. Então o rei dirá, Jesus vai dizer assim, ó, aos que estiverem à direita, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque aí ele vem aquela parte, eu tive fome, você me desse de comer, tive sede e você me deu de beber, tive nu e me vestiste, tive preso e você me visitou. Aí, mas quando foi isso? Quando vocês fizeram a esses pequeninos que creem em mim. Então, quando Jesus está falando isso daí, esse julgamento das nações, é para ver as nações que vão entrar para o milênio. Porque vocês não se perguntam quem vai fazer parte do milênio? Nossa, será que sobrou gente? É tanta coisa ruim que aconteceu e morreu uma terça parte do povo, depois morreu destruiu uma terça parte das embarcações e foi morrendo gente com as catástrofes, e foi morrendo gente de um jeito, de outro, muita mortandade, mas mesmo assim vai sobrar muita gente, né? Tem muita gente, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, Jesus aqui, ele senta no trono, antes de entrar para o milênio, ele vai julgar as nações e vai colocar à direita dele todas as nações que vão fazer parte do milênio. E as outras vão ser bodes. Por isso que eu fico pensando assim, ó, nosso país, na atualidade, eles são contra Israel. Né? Não nós que somos crentes, nós sabemos que Israel é o povo de Deus. Né? E que um dia Deus vai... Tem pessoas salvas lá. Já tem muitas pessoas que se converteram a Cristo lá. Não são todos que odeiam Cristo. Então, um dia, Deus vai restaurar Israel. Goste você ou não, isso é o que vai acontecer. E ele vai falar assim, olha, Israel no Holocausto morreu milhares. Israel foi disperso pelo mundo inteiro e muitas pessoas acolheram Israel. E aí, esses aí são aqueles que Jesus vai falar assim, ó, eu tive forasteiro e você me acolheu. Nós acolhemos? Foi. Nós acolhemos o Senhor? Quando vocês acolheram o meu povo, vocês acolheram a mim. Né? Então, Deus vai... as nações vão ser recompensadas por proteger Israel. Por isso que os Estados Unidos não abre mão de proteger Israel. Porque quem conhece a palavra de Deus não se levanta contra o povo de Deus. Tá? Nós somos povo de Deus também, mas eles ainda tem o remanescente de Deus lá. Deus ainda não terminou de tratar com Israel. Na verdade, a grande tribulação é o tratamento, o tempo que Deus vai tratar com Israel. E, claro, com todo mundo que ficou aqui vai também, né, levar as lambadas, que não receberam Cristo. Então, de acordo com as Escrituras, será um tempo de restauração. Depois que ele julga as nações, as que vão entrar para o milênio, e aqui tem uma coisa triste, né, no final. Então ele dirá aos que estão na esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Já pensou? É assim que vai acontecer. Aí entrou no milênio, né? As nações estão entrando no milênio, aí dá 1.290 dias, julgando as nações, estabelecendo cada um no seu lugar. Aí fala de um tempo de 1.335 dias, que é mais um acréscimo a esse 1.290, que tudo indica que é o tempo de restauração desse mundo aqui. Você já imaginou esse mundo pós-tribulação? Para vocês imaginar como que vai ser, que vai ficar. Tudo um caos, né? Então, Jesus, ele vem e ele vai restaurar todas as coisas. E até hoje a gente vê, no capítulo, acho que 1 de Romanos, que fala que até a natureza geme esperando a redenção de Cristo, quando ele vai trazer de volta as coisas do jeito que era no princípio.
igual era no Jardim do Éden, quando os animais eles não eram ferozes, não havia aquela as ervas daninhas que estragavam todas as plantações, né? Tudo era maravilhoso. Ninguém estava pensando em guerrear, fazer confusão. Aí o pecado entra no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, tudo se estragou, até a natureza ficou prejudicada. Então, aqui Jesus, depois de todo julgar todas as nações que vão entrar por milênio ser ali julgada, ser administrada por nós, já pensou? A gente nem merece um negócio desse, né? Nós vamos reinar com Cristo. Lembra que ele falou assim, olha, por isso que a nossa salvação é totalmente pela graça, por meio da fé. Mas nosso desempenho lá no reino de Cristo é pelas suas obras, entendeu? O que você vai fazer no reino de Cristo, como você vai proceder, o que Deus tem para você lá, é de acordo com as suas obras. Como você trabalha aqui, né? E por isso que nós precisamos recuperar um tempo que nós ficamos com a cara para cima, né? E vamos trabalhar. Porque eu fiquei muitos anos sem conhecer Cristo, né? Eu sinto que depois que eu conheci Cristo, eu sirvo a Ele, mas ainda sirvo muito pouco. E a gente precisa correr atrás disso, de ganhar almas, de fazer o que a gente pode, o nosso melhor, por quê? Porque lembra que ele fala, daqui em diante, ele começa a falar em parábolas sobre o reino de Cristo. Você pode ver, ele fala que um certo senhor saiu viajar e ele para um ele deu um talento, para o outro deu 5, para o outro deu 10. O de um foi lá e enterrou, o outro multiplicou, né? Foi para 10, o outro foi para 20, e quando o senhor voltou, né, foi prestar conta, e os outros falaram, ó, fiz 5, dobrei também. E o que fez um, levou uma bronca, e ele pegou aquele e deu porque tinha mais. Eu penso assim, que no reino de Cristo, se as pessoas que não levaram Cristo a sério aqui, no presente século que a gente está vivendo, lá no reino de Cristo, se você tem o que ele deu na sua mão, ele não vai exigir que você faça coisa que ele não te deu capacidade para fazer. Não, nós não precisamos medir. Eu me medi com o Billy Graham, por exemplo. Ai, o Billy Graham, que eu não chego nem, não dá nem, acho que eu não vou ganhar nada. Pensa bem o Billy Graham, pensa bem o pastor João, pensa o pastor tal, a irmã tal, a missionária tal, olha quanta coisa. Ah, não, eu acho que eu não vou ganhar nada, não vou fazer nada. Já vou até desanimar e parar de fazer as coisas. Gente, Deus, ele falou, deixou bem claro que ele vai cobrar de acordo com que ele deu. A um ele deu um talento, o outro ele deu 2 e o outro deu 5, né? Isso aí. Então, ele não vai exigir que o de um talento, ele não ia exigir que ele tivesse feito 1000 talentos. Não. Ele queria que ele, pelo menos, tivesse trabalhado por esse um talento. Ou se não desse, ó, se eu não estou sabendo fazer, vamos pedir ajuda, vamos multiplicar esse um talento. Mas ele não fez nada, ele enterrou. Então, quem vai entrar no reino milenar de Cristo? Primeiro, quem vai entrar para ser assim, vai ser servos, né, súditos do reino, as nações que trataram com amor, com respeito a Israel. E todos aqueles que ficarem vivos, sobreviventes da grande tribulação. Vão ter pessoas de corpos naturais e pessoas de corpos glorificados, que são os salvos que foram o arrebatamento, tá? E os salvos da grande tribulação também viverão, então, quer dizer, vão ter um corpo glorificado e vão reinar também, porque eles resistiram à provação, né? E foram martirizados lá, decapitados por amor à palavra de Deus. E quem vai reinar? Cristo, né, no seu trono,
e a gente com ele, né? Nós com ele. Como que eu vou saber onde eu vou reinar? Isso aí é um mistério. Mas baseado na palavra de Deus, a gente vê aqui que ele vai dar responsabilidades maiores para uns, para outros menores, de acordo com o que você serviu aqui, vai ser que você vai ser trabalhar no reino de Cristo. Então, nós seremos lá no reino de Cristo, nós seremos as autoridades. Hoje a gente sofre com as autoridades e a gente tem que ficar quieto, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que se submeter às autoridades, né? E a gente, para viver uma vida tranquila, a gente respeita, mas a gente sofre com as coisas que eles reinam, porque eles não reinam com justiça. Agora, no reino de Cristo, vai ser um reino de justiça, de paz, né? E Jesus vai estar reinando com vara de ferro. Pode passar, Daniel. Será verdadeiramente a idade áurea da terra. Lindo, maravilhoso. Acerca do qual os poetas têm entoado, e pela qual este mundo triste e sofrido tem esperado através de todos os séculos, desde que seu rei foi crucificado. E assim o Senhor da glória foi rejeitado pelos que lhe pertenciam, e por cuja razão o reino foi adiado. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, vocês aí, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus, que trabalharem legitimamente, vão estar reinando com Cristo. Nessa terra que vai ser maravilhosa, né? E que tantas pessoas esperaram por séculos. Porque os apóstolos e toda aquela geração da época de Cristo, eles pensavam que Jesus já ia voltar ali. Eles queriam vender tudo que eles tinham e ficar esperando a saudade do Mestre. Essas pessoas que viveram na época de Cristo, que conviveram com Cristo, era uma saudade que aqueles apóstolos tinham. Então, uma vontade de vender, o mundo perdeu completamente o valor e o sentido para eles, sem Jesus ali presente. Então, o que amparava eles, o que fortalecia eles, era o Espírito Santo que Jesus enviou para ser o consolador deles. Mas o Espírito Santo ali dentro deles dava mais saudade de Jesus, uma vontade que Jesus voltasse logo. E a pergunta que eu faço, você tem vontade que Jesus volte logo? Ou a gente é como aquelas virgens sonolentas que dormiram e esqueceram o azeite, de ter azeite suficiente? O Espírito Santo em nós é o azeite que mantém a gente aceso, vivo, querendo que Jesus, amando a vinda de Cristo. Às vezes a gente não ama a vinda de Cristo, a gente quer que ele adia mais. E a gente vê aqui que os nossos irmãos do passado esperavam tanto esse dia, saudade do Mestre. Aí nós não vimos, mas nós amamos e conhecemos ele pela palavra. Nós devemos sentir saudade dele. Quando você lê a Escritura e vê como Jesus era e você tem que sentir saudade dele. A única coisa que eu fico pensando e que eu não quero que Jesus volte logo, eu ainda quero ganhar mais pessoas que eu amo, que eu nem conheço, para ele, né? Vamos passar, Daniel. Vamos ver a pergunta é como será no milênio, né? Haverá profundas mudanças na Terra durante o milênio. A maldição que surgiu pelo pecado será removida, e assim a bênção de Deus mover-se-á sobre a terra. Vejamos agora algumas coisas importantes a serem consideradas sobre o milênio. Agora nós vamos ver como que vai ser. Vai ter profundas mudanças na terra, porque a terra está toda destruída, né? Com o estabelecimento do milênio, haverá o chamado julgamento das nações que eu acabei de falar, tá? Uns serão colocados à direita, outros à esquerda, conforme o seu destino.
Por certo, a base do julgamento será o trato que deram ao judeu e ao povo, que é o povo de Deus. Isso aí vocês já falamos, né? Alguma pergunta? Aí na aula online, nada? Pode passar então, Daniel. Então, aí chegou a hora de serem as obras pesadas em balança fiel e justa. Lembra aquela história do filho do Nabucodonosor, que ele viu na parede uma mãozinha que escrevia: pesados foram na balança e achado em falta. É certo que durante o milênio, muitos povos, nações procurarão o favor do Senhor por meio dos judeus. Então, ali, tudo que o judeu não fez na época que era para ele fazer, os judeus que se converteram durante a grande tribulação, eles vão servir a Cristo, entendeu? E as nações vão procurar o povo de Deus, né? Por meio do povo de Deus, eles vão buscar o favor do Senhor. Conforme vemos em Isaías 2:3, se vocês quiserem abrir aí para mim, e Malaquias 4:12. O Daniel pôs lá. Ó. E irão muitos povos, Isaías 2:3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Onde será o monte do Senhor? Jerusalém. Jerusalém vai ser a sede do trono de Cristo. Porque Jesus vai reinar sobre o trono de Davi. Lembra quando o anjo visitou a Maria? Eu não sei se é Lucas 1:35, 2:35, não lembro. Mas vocês vão lá no começo de Lucas que vocês vão achar. Eu não lembro a referência. O anjo visitou a Maria e ele falou sobre isso. Ele falou: Deus vai dar um filho para você e ele reinará sobre o trono de Davi, seu pai. E ele chamava pai os ancestrais, né? Então, Jesus ele vai reinar sobre o trono de Davi. Aquele trono que foi cortado lá atrás, no passado, Jesus é o rebento, aquele broto que sai quando você corta uma árvore. Jesus vai restaurar o reino de Davi. Então, onde era o reino de Davi? Lá em Jerusalém. Então, lá vai ser o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Muitos povos vão lá, né, no reino de Cristo, vão atrás de conhecer os caminhos de Deus. E andemos nas suas veredas, porque de Sião é a antiga Jerusalém. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Tá? Então, pode passar, Daniel. Aqui, quem entrará no milênio? Eu já falei isso, mas vamos ler aqui, ó. Então, aí chegou a hora de serem as obras pesadas, a gente já leu. Aqui, as nações caminharão na sua luz, e todos os reis da terra, os governos, né, as nações que ficaram aqui, trarão a sua glória. No Apocalipse 21 fala isso, né? Pode passar, Daniel. Ainda a pergunta é como será o milênio, né, o governo de Cristo sobre a terra. A época do reino de Cristo será realmente maravilhosa, pois todos os poderosos da terra virão prostrar-se ante ele. Hoje, as pessoas estão falando mal de Cristo, né? Matando cristãos, seguidores de Cristo, faz zombaria com Cristo, como a gente viu em carnaval, nessas coisas. Muitos lugares, até mesmo aqui, que tem pessoas que se ofendem se você falar de Cristo. E o que a gente vê aqui é que os poderosos desse mundo, os que ficarem aqui, eles vão até Jerusalém prostrar diante de Cristo e dizer que ele é o Deus, o maior, o rei, né? Dizer que ele é o rei. Aqui no Filipenses 2:11 é aquele que fala assim que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus.
Então, nesse tempo, no milênio, gente, vai ser um tempo tão maravilhoso que é como se o homem não tivesse nenhum motivo para pecar. Lembra que no Éden foi assim? Qual o motivo que o Adão e a Eva tinham contra Deus para eles desobedecer? Faltava fruta lá para eles comer? Estavam passando fome? Não. Foi a própria cobiça deles de querer ser igual a Deus, que levou eles a desobedecer a Deus. O problema não era a fruta em si, era a desobediência. Aqui no milênio, tudo vai ser perfeito como era no Éden. Jesus vai estar reinando com justiça, com vara de ferro, né? Fala que ele vai estar reinando com justiça. Quer dizer, vara de ferro não vai para lá e nem para cá, vai ser no prumo. Ele vai estar na justiça, na equidade, a bondade dele vai encher essa terra. Já pensou? O conhecimento, a Bíblia fala que o conhecimento vai cobrir essa terra igual a água, as águas cobrem o mar. Então, nós vamos ter conhecimento profundo. As pessoas vão poder ter contato com Jesus, ir lá conversar. As nações vão lá e vão se prostrar diante dele. Uma época de profundo conhecimento espiritual, porque aí vamos ver Cristo face a face. E mesmo assim, o que vai acontecer? No final do milênio, eles vão pecar, muitos vão ouvir Satanás. É mole isso? Eu fico intrigada com isso. Falo, meu Deus, eu agradeço tanto, porque eu não estou no meio desse povo. Nós aceitamos, não é gostoso saber que nós aceitamos a Cristo, que nós não vamos. Quem é salvo não vai mais correr nenhum risco. Está lá com o corpo glorificado, estamos só reinando junto com Cristo. É um privilégio que Cristo podia reinar tudo sozinho, mas é um privilégio que ele deu para nós de reinar junto com ele. Né? Só que mesmo assim, depois, no final do milênio, vai nascer criança no milênio? O que vocês acham? Vai. Vai morrer gente no milênio? Vai. Vai. Tudo essas coisas. É como se tivesse. Já pensou o mundo correndo, né? Só que tudo perfeito, tudo bom, as coisas maravilhosas. A gente vendo Cristo aqui junto com a gente. E vivendo aqui nessa terra sem medo de nada, porque, olha lá, ó, nesse tempo haverá um profundo conhecimento espiritual, a revelação da glória de Deus, porque a gente vai ver ele. Depois você pode procurar esses versículos para você ter um maior entendimento. Zacarias, esse versículo eu gosto, ó, Zacarias. O livro de Zacarias fala muito sobre a volta de Cristo, ó. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Pensou? Só o Senhor. Quero ver essas pessoas que se acham tão grandes nesse mundo. Vai ser nada. Vai ser nada. Tá? Vamos. Pastor Antônio Gil levantou a mão. Vamos ouvir o pastor. Pode colocar ele, Daniel. Boa noite a todos. Né? Apocalipse capítulo 20, verso 7, fala assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Que isso significa? É que no período em que Satanás está preso, as pessoas que ficarem ainda, dos que ficarem, ainda vão a Satanás, pode dizer. Voltando, né, Daniel?
senhor ouviu? O senhor pode repetir o final, pastor? Quando, porém, completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então, isso quer dizer que, mesmo Satanás estando solto, aos que ficarem durante os 1000 anos, muitos ainda vão se unir a ele. Então, quer dizer que o coração do homem, durante os 1000 anos, ainda dos que ficarem para reinar, muitos ainda se unirão a Satanás, certo? É triste isso, né? Obrigado, É pastor. triste isso. É triste isso, mas a gente vê um Deus que os que ficarem para o reino eterno com ele, vai ser somente os puros e limpos de coração, né? Isso é um Deus maravilhoso. Isso. É isso aí. Então, é igual tem uma pergunta aqui: haverá um livre-arbítrio no milênio? É claro que haverá, né? Porque eles aqui, esse versículo que o pastor Gil deu aqui, né, no capítulo 20, mostra para nós que o povo decidiu escolher, porque enquanto Deus é amor e o amor, ele dá liverdade de escolha. Livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer sua escolha. Então, é triste, mas como o pastor falou aí, que vai ficar com Cristo aqueles que realmente amam Cristo de verdade. Porque depois que passar esse 1000 anos também, cada um vai para o seu destino final. Satanás vai para o lago de fogo, onde já está a besta, o falso profeta. Todos os que escolheram Satanás vão tudo para o lago de fogo. Até o inferno vai ser colocado no lago de fogo. Eu sempre pensava, nos anos anteriores, que o inferno era um negócio, que o inferno e o lago de fogo era a mesma coisa. Mas você sabe que não é? O lago de fogo vem a ser pior do que o inferno. Não. Só quem tá, porque vai nascer gente durante o milênio, né? Vamos ter nós lá pregando o evangelho. Você vê que a graça de Deus, ela cobre, né? Em todas as épocas, e o amor dele nunca tem fim. Ele vai dar oportunidade para pessoas crer, ele vai estar presente, como ele teve quando ele andou aqui no ministério dele, mas mesmo assim vão ter gente que no livre-arbítrio dele vão ser seduzidos pelo diabo. É, porque o homem, às vezes, aquele que vai olhar para que é terreno, vai ser seduzido, né? Mas, como o pastor Gil falou, vão ficar com Cristo eternamente aqueles que foram limpos pelo precioso sangue de Cristo. Mas é triste saber, triste para as pessoas, não para Cristo, porque apesar de Jesus não querer que nenhum se perca, ele é Deus, não é ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Quando eu acho triste, eu fico pensando assim, puxa vida, como que o homem, vivendo uma época maravilhosa, sem problema nenhum, e ele ainda escolhe ser seduzido pelo diabo. Isso mostra para nós como hoje nós temos o Espírito Santo, somos salvos pela graça, mas nós estamos na carne, e a gente, às vezes, é seduzido por bobeira, por coisa que não significa nada, a gente troca por Jesus. E aí a gente fica morrendo de admiração, como esse povo, né?
Vai trocar Jesus. Na época que Jesus esteve aqui, fizeram isso, né? Crucificaram Jesus, gritaram, crucifica para Jesus e solta para Barrabás. E hoje em dia, os crentes têm trocado Cristo por outras coisas fúteis da vida, deixa de servir a Cristo por coisa boba, que às vezes está levando ele para o buraco. E aí a gente fica admirado que lá no milênio vão fazer isso. No Éden, o Adão e Eva escolheu uma fruta lá a obedecer aquele que deu paraíso para eles, uma perfeição, a presença dele todo momento com eles, trocou. Então, no milênio não vai ser diferente. O homem vai estar aqui, vai ter o seu livre-arbítrio, vai ter o direito de escolher entre Deus e entre Satanás. Infelizmente, muitos vão escolher Satanás. Só que a Bíblia fala que quando ele vai conseguir recrutar gente dos 4 cantos da terra, um exército numeroso, numerosíssimo, para ir contra Jerusalém, para destruir Cristo. Olha, Satanás, a última chance dele. Mas a Bíblia fala que vai descer, dessa vez vai descer fogo do céu. Dessa vez vai ser o fogo mesmo. Desce fogo do céu, destrói tudo, Satanás vai ser jogado no lago de fogo e vai ser o fim. Aí vem a nova Jerusalém, bem taxa aqui, onde que é o lugar que nós vamos viver eternamente. Bom, né? Então, mesmo que a gente sofra nesse mundo, quando a gente olha toda essa história, a gente sabe que quando a gente está com Cristo, o nosso final feliz já está garantido. Agora, quem anda por aí sem saber o que está fazendo, anda sem certeza da sua salvação, sem fé no Filho de Deus, aí é complicado. Por isso que fica triste, por isso que quer acabar com a vida, porque sem Jesus não dá, igual aquela música que a gente canta, né? Sem Jesus não dá para ser feliz, porque com ele a gente tem abrigo, tem confiança, tem a certeza de que vai ter um final feliz. Né? Eu estou dando já o final da história, mas a gente ainda tem mais 1 ou 2 aulas, tá? Então, a Marcinha está esperando acabar essas aulas, né, tadinha da Marcinha. Mas então tá, irmãos, eu quero que vocês continuem lendo aqui esses versículos que foram colocados, que não deu para a gente ler todos. Vocês podem ler em casa. E ler o capítulo 20 do livro de Apocalipse, ler até terminar o livro de Apocalipse, do 20 em diante, vocês vão ver quanta coisa boa Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu na mente humana o que Deus está preparando para nós. Eu queria ter a capacidade de imaginar como é o céu e trazer aqui um telão com um desenho do céu para vocês ficarem animados, mas ninguém é capaz. A Bíblia fala que é algo tão especial, tão maravilhoso, que a mente humana não é capaz de imaginar. Não é bom demais? Maravilha, né? Então, vamos orar para a gente encerrar essa aula de hoje. Deixa eu ver quem está aí, dos irmãos. Põe os irmãos ali, Daniel, no telão. Vou pôr vocês aí, irmãos, para vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar? Hoje a aula foi mais curta, porque a gente já começou muito atrasado e eu não quis me prolongar. Mas tem o pastor Antônio Gil, que está com a mão levantada. Quer falar, pastor? Não, só agradecer a Deus por essa aula, né? Uma das aulas que eu mais gosto, né? Escatologia, né? Aí começa a ficar gostosa a história, né? Final feliz. Lídia. Uma pergunta, Lídia? Não.
Um abraço para você, Lídia. Não, professora. Só agradecer mesmo, e é muito bom assistir a aula de escatologia. Até hoje estou aqui, né? Graças a Deus. O Fábio está trabalhando, está ali assistindo. Vamos lá. Está num lugar aqui que ele está trabalhando, lá em Portugal, e está assistindo nossa aula. Alguma pergunta, Fábio? Não dá para falar aí, né? Cati. Aí acho que não dá para ele falar, que ele está trabalhando. A Catiele quer fazer alguma pergunta, Catiele? Só agradecer, professor. A aula de hoje foi tão boa quanto as outras. Tá, um abraço. O irmão Gesiel, tá aí com o Boa garotinho. noite, irmã Sônia. Boa Estou por noite. aqui. Graça e paz para todos. A aula foi maravilhosa, viu, irmã? Maravilhosa. Eu até fiz um comentáriozinho aí sobre a Bíblia fala nos anjos, né, que estão presos, o anjo caído, né, estão presos junto ao mar, ao rio Eufrates, né? Eu não sei se a irmã falou, vai falar sobre isso ainda, eu não sei. Esse, Mas eu esse, acho esse aí está na grande tribulação, mas a gente pode isso. falar alguma coisa sobre isso na outra aula. Uhum. É bem interessante, é legal. Mas Tá foi bom. muito boa a aula, viu? Uma bênção. E meu filho está aqui acompanhando também, ó. Ele disse, Ah, papai não vai falar, não? Eu disse, eu vou falar, daqui a pouco ele vai falar. Mas que le- amém, Jesus abençoe a todos. Como é o nome desse garoto aí? É Isaac. Isaac? Isaac, Olha, é, é sorriso, né? Ele é é, sorridente, demais. Agora à noite a gente já teve a célula aqui, foi uma bênção, ele orou, louvou ao Senhor, foi muito bom. legal, Isaac. Deus abençoe vocês, viu? O E irmão, você também. amém. Fábio, Amém, Jesus abençoe. quer falar alguma coisa? Então, um abraço a todos. Fiquem em paz e até o próximo, tá bom? Tchau, tchau. Vocês têm alguma pergunta? Já desligou?